Você já parou para pensar porque 99% das pessoas passam uma vida inteira trabalhando duro e ainda assim nunca ficam ricas, enquanto uma minoria, o famoso 1%, consegue acumular riqueza, liberdade e poder? Bom, neste vídeo eu vou revelar o verdadeiro segredo que separa o mindset do rico, a forma de pensar do rico, do mindset do pobre. Se você assistir até o final, vai descobrir que não é apenas sobre dinheiro, mas sobre uma forma totalmente diferente de pensar e agir. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, clique no sininho para receber novos vídeos, compartilhe este vídeo com alguém que você conheça que esteja precisando dar uma virada na vida e se inscreva aqui no meu canal. Agora, vamos lá, porque o que você vai aprender aqui hoje pode realmente mudar o rumo da sua vida financeira, então presta muita atenção. Vamos começar falando da ideia obsoleta. Você já vai entender o que é isso. Durante décadas, a sociedade empurrou para nós uma fórmula que parecia ser a única saída para ter uma vida boa e segura. Estude bastante, consiga um bom emprego, trabalhe duro por 40 anos, economize cada centavo possível, quite suas dívidas e invista em algo considerado estável, como uma caderneta de poupança ou um imóvel próprio. Esse foi o caminho dourado que funcionou para nossos pais e avós, em uma época em que o Brasil tinha uma outra dinâmica econômica, menos competitiva e com menos opções de renda. Mas agora estamos no século XXI. Esse modelo não apenas deixou de funcionar bem, como se transformou, muitas vezes ele pode se transformar numa armadilha para você. Pensa comigo, faz sentido guardar dinheiro em uma conta que rende quase nada, quando os governos imprimem bilhões de reais e desvalorizam a moeda todos os dias? Enquanto o seu dinheiro perde valor no banco, os preços dos supermercados sobem muito mais, os impostos aumentam e o aluguel dispara. O que antes parecia prudência, hoje se chama estagnação. Esse modelo cria a ilusão de estabilidade. Você passa anos economizando, acreditando que está construindo um futuro sólido, mas na prática está apenas correndo em uma esteira sem sair do lugar. Você está na corrida dos ratos. O custo de vida cresce em um ritmo muito mais rápido do que o seu salário, e cada vez que você acha que está avançando, descobre que o sistema puxou você de volta. A dura realidade é que se você continuar seguindo as regras impostas à classe média e aos pobres também, vai acabar preso em um ciclo de sobrevivência, apenas isso. Vai pagar boletos, talvez quitar uma dívida aqui e ali, mas nunca terá a chance de prosperar de verdade. Enquanto você se esforça para juntar um pouquinho, quem está no 1% da população está multiplicando dinheiro em investimentos, ativos digitais, negócios escaláveis e estratégias que a escola e o mercado de trabalho tradicional nunca te ensinaram e nem vão te ensinar. Esse é o choque de realidade. O mundo mudou, mas a maioria ainda vive como se estivéssemos nos anos 80, 90, no século passado, né? Quem segue o manual antigo, estudar, arrumar emprego, juntar dinheiro e esperar a aposentadoria, está condenado a trabalhar a vida inteira e depender de um sistema falido, seja ele o INSS ou um plano de previdência que nunca acompanha a inflação real. A escolha está em suas mãos: continuar jogando o jogo com regras obsoletas ou aprender a pensar e agir como os ricos, que sabem transformar cada movimento em oportunidade. Se você não mudar a sua mentalidade, o destino será o mesmo da maioria da população, apenas sobreviver e não prosperar. Bom, agora vamos falar sobre os personagens dentro de você. Dentro de cada um de nós existem três vozes, três personagens que disputam o controle das nossas escolhas diárias. Esses eus, vamos dizer assim, moldam a forma como lidamos com o dinheiro, com as oportunidades, com os riscos também. O primeiro é o pobre. Ele é movido pelo medo. É o lado que pensa pequeno, que acredita que arriscar é perigoso demais e que o fracasso é algo a ser evitado a qualquer custo. Esse eu aí dentro de você prefere se agarrar a qualquer migalha de segurança, mesmo que isso signifique viver uma vida limitada, medíocre, sempre contando os trocados, sempre com medo de perder o pouco que tem. É a mentalidade do melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mesmo que o pássaro na mão seja insuficiente para mudar sua vida, você prefere ficar com ele.
Depois temos o personagem classe média. Esse personagem é o mais comum e muitas vezes o mais enganador. Ele não vive na extrema escassez, mas também não alcança a verdadeira liberdade. O nosso personagem interno classe média sonha com estabilidade, carteira assinada, 13º, férias pagas, plano de saúde. Seu maior objetivo é um salário fixo e uma vida segura. Mas o que muitos não percebem é que essa segurança é muito frágil. Basta uma decisão, uma demissão, uma crise econômica ou uma doença inesperada para que todo esse castelo de cartas desmorone. Esse personagem busca conforto, mas esse conforto é ilusório e no longo prazo custa muito caro. Por fim, existe o personagem dentro de nós que é o rico. Esse não enxerga o dinheiro como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta poderosa para criar liberdade. O rico entende que o dinheiro não serve apenas para pagar contas, mas para comprar tempo, experiências, oportunidades e escolhas. Ele assume riscos calculados, entende que fracassos fazem parte do processo e sabe que cada queda te traz aprendizado, que esse aprendizado te aproxima ainda mais da abundância. E aqui está um ponto crucial. A escola nunca nos ensina a pensar como ricos. Desde cedo somos condicionados a acreditar que o objetivo da vida é estudar, conseguir um emprego seguro, assinar a carteira de trabalho e esperar pela aposentadoria. O sistema educacional prepara pessoas para serem funcionários obedientes, não criadores de riqueza. Mas a estabilidade é uma grande ilusão. O mercado muda, empresas fecham, moedas desvalorizam. Quem passa a vida inteira correndo atrás de segurança acaba sacrificando o maior prêmio de todos, que é a chance de construir abundância, liberdade e deixar um legado. O verdadeiro jogo da riqueza começa quando você decide dar voz ao seu eu interno rico e silenciar as correntes do medo e da falsa segurança. Agora você vai entender o peso do salário na sua vida. Um dos maiores erros que a maioria das pessoas comete é acreditar que o salário é a única forma de ganhar dinheiro. Desde cedo, como eu já falei, fomos condicionados a pensar assim: estude, consiga um bom emprego e receba um bom salário no final do mês. Parece seguro, mas essa segurança é apenas uma ilusão. O salário funciona como uma coleira. Ele garante que você não morra de fome, mas ao mesmo tempo te mantém preso, limitado e dependente. Você recebe apenas o suficiente para sobreviver, nunca o bastante para realmente prosperar. É como se o sistema dissesse: ó, aqui está sua raçãozinha mensal, tá? Agora continue obedecendo e fica quieto. O grande problema é que quando você se acostuma com essa segurança do salário, perde a capacidade de ousar. Quantas pessoas você conhece que sonham em empreender, mudar de carreira ou criar algo novo, mas permanecem paralisadas porque têm medo de perder o salário fixo? Essa é a prisão invisível que mantém milhões de pessoas no mundo inteiro vivendo no piloto automático, trabalhando duro, mas sempre à beira do sufoco financeiro. Agora, entenda, no dia que você se liberta desse salário, é duro, mas é também libertador. É nesse momento que você percebe que não tem mais uma rede de proteção e precisa assumir a responsabilidade total pelos seus resultados. No início pode ser e é assustador, afinal a cada mês você terá que buscar novas formas de gerar receita. Mas é justamente essa pressão que desperta a criatividade, coragem e a sua verdadeira ambição. Sem a falsa segurança do salário, você se obriga a ser criativo, a empreender, a encontrar soluções onde antes só havia problemas. É nesse ponto que a sua mente se expande. Você deixa de ser apenas um executor de tarefas e passa a ser um criador de oportunidades. É aqui que nascem os negócios, os projetos, as ideias que transformam vidas e constroem patrimônios. E o mais importante, quando você depende apenas de si mesmo, descobre do que você realmente é feito. A fome de resultados se transforma em força, a insegurança em ação e o medo em disciplina. O seu salário te prende, mas a ausência dele te liberta. A verdadeira riqueza nunca virá de depender apenas de um salário. Ela começa quando você decide assumir o controle, criar fontes próprias de renda e transformar sua capacidade em um valor real para o mundo. Bom, agora vamos entender o jogo dos ricos, que envolve dívidas e impostos. Eu já vou explicar.
A maioria das pessoas cresce acreditando que dívida e impostos são inimigos mortais. A classe média passa a vida lutando para quitar boletos, renegociando parcelas do cartão de crédito e reclamando do peso dos tributos que parecem nunca acabar mesmo. Já os ricos jogam em um tabuleiro completamente diferente. A diferença está na mentalidade. O pobre e o classe média fogem da dívida como se fosse uma maldição, mas os ricos enxergam dívidas como uma ferramenta de crescimento. Eu vou te explicar. Veja o contraste. Enquanto um trabalhador comum passa noites em claro tentando quitar uma fatura de cartão de crédito com juros de às vezes 15% ao mês, um investidor estratégico consegue pegar um empréstimo a 1 ou 2% ao mês e usa esse dinheiro para abrir um negócio, comprar um imóvel de aluguel ou investir em algo que multiplica seu patrimônio. Para a maioria, dívida é um peso. Para os ricos, dívida é alavanca. E o mesmo vale para os impostos. O pobre paga os impostos mais altos, geralmente embutidos em cada compra do dia a dia. O trabalhador formal paga automaticamente na fonte, sem chance de questionar. O autônomo, que acredita estar mais livre, descobre que sua carga tributária é ainda maior do que a do assalariado. Já o empreendedor e o investidor conhecem as regras do jogo, conseguem planejar suas movimentações de forma inteligente e estratégica, e eles conseguem reduzir legalmente sua carga de tributos a níveis próximos de zero. Esse é o ponto crucial. Não é sobre trabalhar mais, é sobre aprender as regras do jogo. Quem não entende o jogo acaba sendo explorado por ele. Quem domina as regras passa a usá-las a seu favor. Aqui no Brasil isso ainda é mais evidente. A legislação aqui é super complexa, os tributos são altíssimos e justamente por isso quem aprende a usar o planejamento tributário, quem cria empresas em regimes adequados, quem investe em ativos que ofereçam incentivos fiscais, consegue manter grande parte do dinheiro no bolso. Enquanto isso, a maioria segue pagando sem entender nada e não tem a menor ideia de para onde vai tanto esforço. No fim das contas, a diferença entre pobres e ricos está aqui. O pobre trabalha pelo dinheiro e o rico faz o dinheiro trabalhar para ele. O pobre é escravo da dívida e refém dos impostos. O rico transforma a dívida em motor de crescimento e impostos em apenas parte da estratégia. A pergunta aqui é a seguinte: você vai continuar jogando no tabuleiro dos 99% ou vai aprender as regras que apenas o 1% conhece? Bom, agora vamos falar sobre educação obsoleta e conhecimento atualizado. Durante décadas fomos ensinados a acreditar que o caminho certo para o sucesso era simples, né? Como eu já falei, estudar bastante, tirar boas notas, conquistar um diploma universitário e depois conseguir um bom emprego. Essa era a forma vendida como infalível, repetida por pais, professores e até pelo governo. Mas a verdade é que agora no século XXI essa fórmula se tornou obsoleta. A escola tradicional continua preparando pessoas para serem bons empregados, mas não para serem ricos. As disciplinas e métodos de ensino foram criadas em uma época em que a economia precisava de mão de obra disciplinada para fábricas, escritórios e cargos burocráticos, ou seja, a escola não foi feita para estimular criatividade, visão empreendedora ou mentalidade de dono, mas sim para formar pessoas obedientes que se adaptem bem a hierarquias e rotinas. Milhares de jovens saem das faculdades todos os anos carregando um diploma e junto dele uma dívida estudantil que muitas vezes dura muitos anos. E o pior, a maioria se forma sem nenhuma habilidade prática de gerar renda no mundo real. Pergunte a um recém-formado como transformar o conhecimento que ele teve na faculdade em dinheiro. Poucos saberão responder, a não ser vão dizer que é um emprego. Bom, e aqui está a grande virada. O conhecimento nunca esteve tão acessível como hoje. A internet abriu as portas para um universo de possibilidades. Só que no YouTube há canais que ensinam desde programação até marketing digital de forma gratuita. Existem cursos acessíveis, mentorias coletivas e comunidades online que aceleram o aprendizado. Em poucas semanas de estudo direcionado, uma pessoa pode adquirir habilidades que o mercado realmente valoriza e que podem gerar retorno imediato. O problema não está na falta de acesso ao conhecimento, mas na mentalidade das pessoas. Se você ainda acredita que o diploma é o fim da linha, que basta ter um canudo para garantir a segurança financeira,
sinto muito te dizer, mas você está ultrapassado. A verdade é que o diploma por si só não abre portas como antigamente. Ele é ótimo, mas hoje quem não se atualiza constantemente, quem não se reinventa, entra no mercado já obsoleto, disputando vagas mal pagas e cada vez mais escassas. O mundo está mudando numa velocidade recorde. A cada 18 meses, novas tecnologias e ferramentas surgem, tornando habilidades antigas menos relevantes. Se você não acompanha esse ritmo, você fica para trás. Simples assim. A nova educação não é sobre decorar fórmulas ou acumular diplomas, é sobre aprender a resolver, absorver rapidamente e aplicar na prática e também transformar conhecimento em resultado. Essa é a verdadeira escola dos ricos. Agora eu te pergunto, você vai continuar esperando que o sistema educacional tradicional te prepare para o futuro ou vai assumir o controle e buscar o conhecimento que realmente te coloca no jogo? Bom, agora vamos falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo não é negócio, é mentalidade. Muita gente ainda acredita que ser empreendedor significa apenas abrir uma empresa, ter um CNPJ, montar um negócio físico. Essa é uma visão limitada, quase que burocrática. O verdadeiro empreendedorismo vai muito além disso. Empreender é, antes de tudo, uma mentalidade, um jeito diferente de enxergar o mundo e reagir ao mundo. Um empreendedor de verdade não mede o valor do que faz pelo esforço ou, como eu já falei, pelas horas trabalhadas, mas sim pelos resultados que ele gera. Enquanto a maioria se orgulha de dizer que trabalhou duro 10, 12 horas por dia, o empreendedor de verdade pensa: o que esse esforço trouxe de concreto? Gerou impacto? Criou valor? Produziu retorno financeiro ou abriu novas portas? Outro ponto fundamental é a capacidade de se reinventar. Problemas, falhas e obstáculos fazem parte do jogo, não são exceções. Problemas é a regra. O que diferencia o pobre ou o medíocre do empreendedor é a forma como cada um reage quando as coisas dão errado. O pobre muitas vezes se desespera, se vitimiza ou desiste. Já o empreendedor de verdade enxerga na queda a chance de levantar mais forte, de aprender algo novo, de ajustar a rota. Esse poder vem de dentro. O empreendedor não se deixa paralisar por crises externas, pela inflação, pelo desemprego ou mesmo pelas mudanças no mercado. Ele sabe que, embora não possa controlar a economia global, nem do Brasil, pode controlar a sua economia interna, que é a sua disciplina, seu aprendizado constante, suas decisões diárias e sua forma de interpretar os acontecimentos. Pense assim, imagine isso. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma crise. Uma quebra, a outra cresce. Qual é a diferença? Não é o cenário, é um mindset. Quem tem uma mentalidade empreendedora transforma os problemas, as adversidades em oportunidades. Quem não tem, enxerga apenas problemas e reforça suas próprias limitações. Empreender é, portanto, uma escolha de postura diante da vida. Você pode estar em um emprego CLT e ainda assim agir como um empreendedor. Você pode propor melhorias, buscar soluções, criar valor além do esperado dentro da sua empresa. Assim como pode ter um CNPJ ativo e não ser empreendedor de verdade, vivendo como escravo da sua rotina, sem visão, sem inovação e sem liberdade. Aliás, isso é muito comum. O segredo está em entender que o empreendedorismo não começa com abrir uma empresa, mas sim com a forma como você pensa e age todos os dias. É essa mentalidade que te prepara para enxergar caminhos e oportunidades onde a maioria só vê paredes. Bom, agora vamos abordar um tema vital, que é o segredo do 1%. Quando falamos sobre riqueza, muitos acreditam que a fórmula é simples: trabalhar mais horas, se esforçar mais do que a média e esperar que o tempo traga as recompensas. Mas essa é exatamente a mentalidade que mantém 99% das pessoas presas ao mesmo ciclo de sobrevivência. O verdadeiro segredo não é trabalhar mais duro, a chave é trabalhar sobre um conjunto diferente de regras, as mesmas que o 1% mais rico do mundo já entendeu e aplica todos os dias. Veja a diferença. Enquanto 99% da população passa a vida correndo atrás de um emprego, o 1% está ocupado criando empregos. Eles entendem que depender de uma única fonte de renda, controlada por terceiros, é arriscado. Por isso, criam sistemas, empresas e oportunidades
que geram valor, não apenas para eles, mas também para outras pessoas. Enquanto a grande maioria das pessoas gasta energia juntando dinheiro, economizando centavo por centavo e sonhando com estabilidade, 1% multiplica o dinheiro. Como? Investindo em ativos que crescem com o tempo, entendendo como funciona o crédito, sabendo usar dívidas de forma estratégica e aproveitando as brechas da legislação para pagar menos impostos, mas de forma legal. Eles não se preocupam apenas em guardar, mas em colocar o dinheiro para trabalhar para eles. Esse é o grande segredo. E quando falamos de crises, a diferença fica ainda mais clara. Enquanto 99% das pessoas se desespera, corta gastos e paralisa projetos, 1% se prepara para aproveitar a crise como oportunidade. Eles sabem que em momentos de turbulência essa turbulência derrubam concorrentes, barateiam ativos e abrem espaço para quem está preparado para crescer de forma exponencial. Esse é o ponto crucial. O jogo mudou. Quem continua seguindo o manual antigo, que é estudar, arrumar um emprego, trabalhar 40 anos e esperar a aposentadoria segura, já perdeu antes mesmo de começar. Não porque não trabalhe duro, mas porque está jogando com as regras obsoletas. O segredo do 1% não está no esforço físico, mas na forma de pensar, entenda isso, nas estratégias aplicadas e na visão de longo prazo. Eles não se deixam limitar pelas regras criadas para a massa. Criam e seguem suas próprias regras. A boa notícia é que qualquer pessoa pode mudar de mentalidade e começar a jogar esse novo jogo, mas isso exige muita coragem para sair da multidão, abandonar crenças antigas e agir de forma diferente da maioria. Bom, agora você já sabe e já entendeu que existe um abismo entre o mindset do rico e o mindset do pobre. E a única forma de atravessar esse abismo é mudar a forma como você pensa e age todos os dias. Se você continuar repetindo o que 99% das pessoas fazem, você vai colher os mesmos resultados medianos. Mas se fizer diferente, vai se colocar no caminho da liberdade. Bom, e agora, se esse vídeo fez sentido para você, aproveite, já deixa aqui o seu like, clique no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos e olha, compartilhe esse vídeo com um amigo que precise mudar a chave do mindset. E se inscreva aqui no meu canal, não deixa de se inscrever, tá? Aqui eu vou continuar trazendo conteúdos práticos e transformadores para que você possa desenvolver a sua mentalidade e criar riqueza em todos os sentidos da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!